A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Vamos falar sobre o Deus que nos sustenta. Lucas 5, de 1 a 11. Aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas. Doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Existem outras interpretações para este texto. Alguns dizem que se refere à renúncia, pois Jesus estava chamando aqueles discípulos naquele momento, e então eles teriam de largar dos barcos cheios de peixes, como uma forma de renunciar àquela atividade, e isso de fato aconteceu. Mas não creio que foi essa a mensagem principal ou o ensino correto que o Senhor estava mostrando. O motivo por que penso assim é que aqueles peixes não vieram pelo esforço unicamente dos pescadores, embora Jesus deu a eles a oportunidade de participarem do milagre, mas vieram sim pelo milagre de Deus, e milagres não podem nem devem ser renunciados. Logo, não penso que se tratava de uma renúncia, mas de mostrar para aqueles homens que quem sustenta, quem dá, quem irá mantê-los na obra é o Senhor. Que o esforço deles é válido, mas que nada adianta esforço humano sem ter a ajuda de Deus. Mas com a ajuda de Deus, mesmo sem ter nada no mar, os peixes surgem e o sustento é garantido. E esta lição serve para cada um de nós. De confiarmos em Deus no meio das mais diversas dificuldades, principalmente neste caso da pescaria, em que eles estavam, porque isso atuava na área financeira deles. O sustento daqueles pescadores vinha do mar. Se pescavam, tinham condições de prosperar, mas se não pescavam, era tudo perdido, incluindo o seu tempo. Eles saíam com fé, queriam voltar com peixes, mas essa fé não garantia que voltassem com peixes. Meu avô e alguns tios conheciam bem da pesca em Santa Catarina. Os fundos da casa do meu avô eram um mar manso. Gostávamos de ir lá no verão. Ficava um pouco longe, claro, para ir do Rio Grande do Sul até lá, mas quando podíamos, estávamos sempre lá. Lembro de uma das vezes ir com o meu avô no barco para pescar. Isso foi bem cedo, por volta de umas 5 ou talvez 6 horas da manhã. Eu tinha uns 10 anos de idade, gostava de acordar cedo com meu avô. Não que fizesse isso sempre, nenhuma criança gosta de acordar sempre, todos os dias, bem cedo. Mas às vezes via ele passar indo em direção à porta de saída da casa e perguntava se podia ir junto, e lá ia com ele. Às vezes ficava apenas vendo ele alimentar os pássaros pela manhã bem cedo, mas tive a oportunidade de uma vez ir com ele num pequeno barco que ele tinha a remo para pescar. Não pegamos muitos peixes, só uma meia dúzia talvez, mas a experiência de estar no mar bem cedo com meu avô e ver aqueles peixes sendo pescados foi inesquecível. Fiquei pensando enquanto preparava esta mensagem na expectativa de quantos peixes traríamos e quantos trouxemos, e se nada tivesse vindo. E vejam, não era uma necessidade iminente de sustento para o meu avô. É óbvio que o que foi pego era para comer, não era uma pesca esportiva, que se devolve o peixe depois de pescar, mas digo que se nada pegássemos
Tínhamos sustento, teríamos algo diferente para comer, e meu avô tinha outros recursos para pagar seus compromissos. Mas aqueles discípulos no tempo de Jesus, eles viviam da pesca. Essa era a sua vida. Esse era o seu sustento. Tudo vinha do mar, e se do mar não vinha, não tinham recursos para pagar suas contas, se alimentarem e viverem. Jesus sabia disso, sabia como eles esperavam do mar, sabia como eles precisavam dos peixes, sabia que tinham fé para pescar, mas que a fé deles não era suficiente para converter em peixes em uma pescaria de sucesso. Eram homens com experiência em pescaria. Sabiam sobre os horários, sobre os locais, sobre o tempo, sobre os ventos, os tipos de peixes que iriam pescar. Sabiam sobre as redes, barcos e as ondas. Sabiam sobre a maré e os cardumes. Mas todo esse conhecimento foi colocado à prova naquele dia e acabou frustrando a todos, pois o fracasso estava diante de seus olhos. Os barcos estavam vazios. Nada tinham depois de horas de técnicas, conhecimento e experiência sendo usados de todas as formas. A fé deles em suas experiências anteriores agora estava sendo testada ao máximo e tinha chegado ao veredito. Nós falhamos. Barcos vazios, homens cansados, costas doendo, mãos calejadas e a decepção em cada face. Os questionamentos começam a chegar. Como é que vamos honrar os compromissos hoje? O que vamos comer? O que vamos dizer para nossos familiares? Como pagaremos nossas dívidas? O que nós vamos fazer? A Bíblia nos diz que os pescadores já tinham decidido desistir naquele dia. Eles já estavam lavando as redes, estavam guardando elas. Acabou a pescaria hoje não vai ter peixe. Hoje o mar, como diz o pescador, não estava para peixe. Mas Jesus chega neste momento e diz, lancem as redes mais uma vez. Pedro diz, passamos a noite inteira, Senhor, sem pescar nada. Mas graças a Deus, Pedro obedeceu. Ele obedeceu. Ele desprezou todo o seu conhecimento, cansaço e orgulho. E com humildade disse, mas sob a tua palavra, Senhor, eu vou lançar as redes. E o milagre aconteceu. As redes ficaram tão cheias de peixes que precisou de outro barco de tantos peixes que eram pescados naquele dia. Veja o texto. Apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Veja que Jesus, em momento algum, fez os peixes surgirem dentro dos barcos. Mas fez aqueles homens obedecerem a ele e por causa da sua obediência ao Senhor e esforço, é claro, o milagre aconteceu. O milagre somente vem quando você obedece a Deus e faz a tua parte. Pedro tremeu diante do Senhor, temeu e tremeu. Olha o que diz a Bíblia e o que Pedro fez. Prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Jesus disse então a ele, e esta era a chamada. Jesus diz naquele dia para referente ao seu ministério, não temas, porque doravante serás pescador de homens. Jesus estava dizendo, sou eu que vou sustentar vocês. Eu sou o vosso sustento. Vocês não precisam se preocupar com nada, pois eu estou, aleluia, no controle de tudo. Essa era uma lição para eles entenderem que o Senhor sempre estaria com eles. Que o sustento não vem da nossa capacidade, preste atenção, mas vem do milagre de Deus quando estamos fazendo a sua obra. Aleluia. Mas tem um detalhe importante aqui. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Mesmo o maior milagre não é maior do que o Senhor Jesus. Abrir mão de tudo por amor a Cristo é necessário. A lição tinha sido dada e era de confiar em Deus. Agora a outra lição era seguir confiando em Deus. Não era para fazer por depósito de peixes. Vou guardar uns peixinhos para amanhã. Não. Era para seguir confiando em Deus.
Eles deixaram tudo para trás e seguiram o Mestre. Viram que de fato ele era o motivo de viverem. Preste atenção. No entanto, após um longo período andando com Jesus, os discípulos fraquejaram em sua fé. Após a morte de Jesus, eles voltaram a pescar. O mundo deles tinha acabado. Mais uma vez, Jesus aparece e lhes mostra então o seu poder. E outra vez, dando a eles a certeza e convicção de que nada lhes resta senão segui-lo e obedecê-lo. Veja o texto. João 21, 1-6. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco, que achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. João 21, 9-11. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Eles pensavam que suas vidas tinham acabado, e tudo o que restava era voltar para a pescaria. Mas nada dava certo. Mais uma vez lutavam contra o mar, mas sem resultados. Mas Jesus aparece e diz: Filhos, tendes algo de comer? Como se dissesse: Vocês estão com fome, cansados, mas não têm nada. Por que não me ouvem? Tudo se vai sem mim. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Eles então confirmam para o Senhor, dizendo: Nada temos para comer, Senhor. Jesus diz: Lance então as redes. As redes vieram com 153 grandes peixes, que era o número de nações naqueles dias, um peixe para cada nação. Jesus estava dizendo: Sou eu que vou sustentá-los. Cada nação nesta terra precisa ouvir o Evangelho. Sou eu que vou dar os recursos. Aleluia. Confie em mim. Mas há um outro milagre ainda aqui. Eles viram em cima das brasas alguns peixes e pão. De onde vieram esses peixes e pão? Eu creio que Jesus tenha dito àquelas pedras: transformem-se em peixes e pães. Jesus faz do nada as coisas acontecerem. A comida dele não veio do esforço dos homens, mas do seu poder. Pois Deus não depende de homens para seu propósito, mas usa homens para lhes dar oportunidade de serem úteis em sua obra. E ainda outro ponto aqui: os discípulos estavam cansados e com fome. Aqueles peixes prontos naquele restaurante celestial na praia eram um alívio para seus corpos cansados. Jesus sempre tem uma surpresa especial para cada um de nós. O refrigério, uma alegria extra para todos aqueles que lhe obedecem. Sigam, obedeçam, ele te sustentará e te renovará a cada manhã. E eu não falo isso por acaso. Eu tenho vivido isso na minha vida e no meu ministério. E sei que isso é real e que vale a pena. Que Deus te abençoe.